Salve, salve, meus amigos corintianos, minhas amigas corintianas, você que chegou, desculpa, você que chegou aqui, que não conhece o canal, já se inscreve, deixa o like. Se você não gostar do vídeo depois, você desfaz o like, tá ok? Mas, no momento, vamos falar sobre aquele ano em que o Corinthians resolveu ser coadjuvante. E por algum acaso foi um ano que a gente era protagonista, não era só protagonista, a gente era o melhor time das Américas. Que ano estamos falando? Vamos pegar uma retrospectiva antes de qualquer coisa, tá? Por quê? Porque é importante a gente entender como as coisas funcionam. Simplesmente falar que hoje o Corinthians está mal e os outros times estão bons é ser muito raso. Hoje a gente vê que vai ser o 6º ano seguido que é um time brasileiro que ganha Libertadores. A gente vê times estruturadíssimos, né, dentro do Campeonato Brasileiro, simplesmente eles se sobressaem sobre os outros. E o que eu quero dizer? Que o Corinthians poderia ser um desses times, mas a gente escolheu o curto prazo. A gente não, né? Eu não tenho opção de escolha. Eu estava vislumbrado na época, não entendia muita coisa. Só depois que a gente começa a estudar um pouco sobre o que aconteceu, que a gente tem alguma noção de tudo, né? Uma noção geral de como as coisas funcionam. Hoje a gente tem quais times como protagonistas? A gente tem o Flamengo, que é o principal, né? O Flamengo é o principal por quê? Porque o Flamengo, de todos os times que são protagonistas, é o único que conseguiu fazer isso pelas próprias forças. Não precisou de alguém injetando dinheiro para poder reestruturar as próprias contas e se tornar um time multibilionário que consegue contratar Deus e o mundo a hora que quer, né? Consegue brigar de igual para igual contra times no mercado, e isso resulta em bons resultados no campo. É um ano espetacular para o Flamengo? Não, não é. Claro que quando você faz um grande aporte de dinheiro, o que você pretende com isso? Libertadores. É isso. Tá, Libertadores é a principal competição para os times brasileiros. Até porque a gente ainda está atrás da Argentina na questão de títulos, por enquanto, né? Acho que daqui 2 anos passa. E os brasileiros querem ganhar, os brasileiros que têm 3 Libertadores querem ganhar a 4ª Libertadores para se tornar no Brasil o time com mais Libertadores que o país tem, né? Todos os times que têm mais Libertadores, todos eles estacionaram em 3, desde o São Paulo em 2005, aí o Grêmio, aí o Flamengo, aí o Palmeiras e o Santos, todos eles com 3, e aí não conseguiram escapar dessa barreira de 3, enquanto outros times, na Argentina, por exemplo, em outros lugares, têm mais de 3, né? E eles são os maiores vencedores da Libertadores. E o que eu quero dizer? O Flamengo é o time com a estrutura feita por ele mesmo, né? Não precisou de alguém vindo bancar. Diferente dos outros times que são protagonistas no campeonato, no cenário brasileiro. Palmeiras, Botafogo, sim, e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro um pouco menos que esses, porque desde que foi injetado muito dinheiro neles, eles não conseguiram ganhar a Libertadores, e o Botafogo pode vencer o próprio Atlético Mineiro, né? Inclusive estão os dois ali, só que o Atlético Mineiro já tem alguns anos que foi injetado dinheiro nele, que tem esse time forte, que consegue chegar em finais, que consegue ganhar títulos de seus rivais. Diferente do Botafogo, que começou esse aporte maior e essa grande alavancada para cima desde o ano passado, né? Quando perdeu o Campeonato Brasileiro de forma vergonhosa, verdade, mas esse ano acho que 90% de chance de ganhar, né? Não acho que vá acontecer alguma coisa na qual o Botafogo venha a perder o Campeonato Brasileiro. E ainda por cima pode papar uma Libertadores em cima do Galo. Que eu acho que vai acontecer, tá? Não acho que o Galo tem time pra ganhar a Libertadores do Botafogo. Mas como é um jogo só, a gente não pode cravar, né? Se fossem 2 jogos, eu acho que era mais fácil de falar, não, o Botafogo tem mais time e vai conseguir ganhar do Galo em 2 jogos.
um só, pode acontecer em 5 minutos do primeiro tempo lá, alguém do Botafogo é expulso, e aí o Galo tem mais liberdade, dando liberdade pro Hulk, e você sabe o que pode acontecer. Hulk e Paulinho ali na frente, enfim. Vamos lá, esses times estão extremamente estruturados, e todo ano vem brigando por título, todo ano são os favoritos ao título. O Corinthians poderia ser isso, só que o Corinthians escolheu o curto prazo. O que isso quer dizer? Que o Corinthians estava ganhando títulos importantes. Em 2012 ganhou a Libertadores, em 2011 ganhou o Campeonato Brasileiro, em 2009 ganhou a Copa do Brasil, em 2012 ganhou também o Mundial, em 2015 ganhou mais um Campeonato Brasileiro, em 2017 ganhou o Campeonato Brasileiro, e tudo isso vem num modelo que o Corinthians criou, né, de seguir desde o Tite, desde o Mano Menezes em 2008, que é ter uma defesa sólida e um ataque efetivo. Pode não ser o ataque que faça 5, 6 gols por partida, mas efetivamente, quando você não leva gols ou leva poucos gols e consegue fazer 2, você ganha a partida. Isso vinha dessa mentalidade, desde o Mano Menezes, aí Tite, Carille, por aí vai. Só que o Corinthians estava num cenário em que todos, tá? Entenda o cenário geral. O Corinthians estava num cenário em que todos os times eram extremamente endividados. Nenhum deles fazia movimentos a tirar as suas dívidas e os seus, vamos dizer, as suas dificuldades financeiras. Logo, o Corinthians era participativo no mercado da bola. O Corinthians era participativo no mercado da bola. O Corinthians hoje não é participativo? Não. O Corinthians hoje pega as sobras, tá? E aí, quando tem a oportunidade de fazer um aporte grande, traz um Memphis Depay da vida, tá? Mas o Corinthians não briga com outros clubes no quesito de jogador está se destacando, jogador jovem está se destacando, provavelmente vai ser um grande jogador lá no futuro. O Corinthians pode trazer agora, ganhar títulos com ele por 2 ou 3 anos e aí vende. Isso não acontece, tá? O Corinthians fica com as sobras. E a gente precisa, é necessário falar isso, tá? É só olhar para todos os jogadores que o Corinthians tem hoje em seu elenco, tá? Só olhar. Não precisa, se vocês acham que eu preciso fazer um vídeo para elencar tudo isso, comenta. Mas eu acho que não precisa. É só dar uma olhada do jeito que eles foram que trouxeram eles e o jeito que eles estão aí no Corinthians hoje. O próprio Hugo ele escancara a realidade disso, né? O Hugo Neneca, tá? Não o Hugo lateral. O Hugo lateral foi um surto, um delírio do Duílio para poder lascar mais o Corinthians. Mas o Hugo Neneca, ele não era um cara... Você via vários times querendo ele? Não via. O Corinthians trouxe, inclusive, por empréstimo, num preço baixíssimo, né? O Flamengo só percebeu a cagada que fez quando ele começou a jogar e começou a salvar o Corinthians em muitas e muitas e muitas oportunidades. Enfim. Quando foi que o Corinthians resolveu não ser mais o protagonista, sendo que a gente era o protagonista? Quando o Corinthians viu os movimentos dos times a se reestruturarem e deixou por isso mesmo. Não só deixou por isso mesmo, mas o Corinthians piorou na questão de dinheiro. E dinheiro é importante pra caramba nesse negócio de futebol, porque é um negócio que gira milhões e bilhões de dólares todos os anos. E se você não tem dinheiro, basicamente você não é protagonista. Você não consegue montar um time lá de 200, 300 milhões. E isso acaba lascando você. Em 2011, o Corinthians tinha uma base de um time bom. Em 2012, o Corinthians também tinha uma base de um time bom, vindo da base de 2011, com as saídas de Ronaldo, Roberto Carlos e companhia. O Corinthians conseguiu estruturar ali um time minimamente competitivo e conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro na última rodada. 2012, por causa da base e com reforços que chegaram de 2011 para 2012, o Corinthians conseguiu ganhar a Libertadores. Em 2013,
O time do Corinthians deu uma leve melhorada, mas os títulos não vieram com a mesma capacidade, vamos dizer assim. O Corinthians tinha aporte, o Corinthians tinha dinheiro em 2013, gastou inclusive 40 milhões, acho que foi a maior contratação da história do Corinthians, no Alexandre Pato, que foi uma boa contratação até ele fazer aquela cagada no jogo contra o Grêmio. Em 2014 a gente passou ileso, não fazemos nada, só que de 2014 para 2015 montamos o melhor time da última década do Campeonato Brasileiro. Tá? Ah, mas e o Flamengo? Eu não sei. O Flamengo do Jorge Jesus, né? Eu não sei se o Flamengo do Jorge Jesus era tão bom quanto a gente. Pode chorar aí, flamenguista. Mas eu acho que o time do Tite em 2015 dava um pau no Flamengo do Jorge Jesus. Era um time muito bem estruturado, era um time muito bem montado, era a melhor defesa, era o melhor ataque, era o melhor saldo de gols e dava show. Não era que a gente pegava e ganhava de 1-0 como foi em 2017. Não. O Corinthians de 2015 pegou o segundo colocado na casa dos caras e fez 3-0, inclusive com gol de bicicleta. Não foi qualquer merda. Entendeu? O time que tava querendo pegar o título nosso não aguentou em casa. A gente tinha Renatson, né? A gente tinha o Wagner Love, que demorou pra engrenar, mas engrenou. Tinha o Malcolm, que tava, né, subindo ali na... Tinha o Cássio, que era espetacular naquela época. Espetacular o Cássio naquela época. Tá. Enfim. E foi ali que a ruína aconteceu. Desde ali, a gente já via que o Flamengo estava querendo, né, reestruturar o time financeiramente, e isso deu frutos ali no final de 2018 para o começo de 2019, mas em 2015 eles já estavam querendo. E um time que já tinha se reestruturado foi o Palmeiras. Quando o Palmeiras se reestruturou? Quando voltou da Série B. Acabou não caindo em 2014, né? Por culpa do Santos. E isso ajudou muito o time financeiramente. Só que teve um cara ali no Palmeiras que fez o que eu espero que algum corintiano faça no Corinthians, que é prestar dinheiro a juro zero. O tal do Paulo Nobre, ele não só ajudou o Palmeiras, ele reergueu o Palmeiras. Ele é o cara... Se o Palmeiras hoje tem tudo que tem, deve ao Paulo Nobre, porque ninguém mais fez isso. Ele deu dinheiro do bolso e falou, me paguem quando puder. Tá tudo certo. Irmão, isso foi... Isso não... Eu nunca vi um corintiano fazer isso, tá ligado? Ele pagou todas as dívidas do clube e me pague quando puder e já era. Enfim. Em 2015, o Corinthians, lascado de dívida já, vendeu praticamente o time campeão inteiro. E era ali em 2015, no final de 2015 para começo de 2016, que o pisca-alerta, que hoje está extremamente ligado, deveria ser ligado. Tá? Era ali. Era ali que eles deviam falar, por que a gente não conseguiu segurar essa galera? Ah, mas é porque a China veio com força. Irmão, a China veio com força só no Corinthians. Os outros times perderam 1, 2, 3, 4 jogadores. O Corinthians perdeu o time inteiro. E aí, obviamente, em 2016 a gente não ia conseguir fazer a mesma coisa. A gente ficou só com os reservas de 2015, mais algumas contratações que chegariam para substituir um time campeão. Vocês acham que ia dar certo? Você acha que o Giovani e o Marlone dariam certo? Não dá. Simplesmente, cara, quase impossível. Aí veio a facada final, que foi 2017. Não se enganem, eu comemorei muito 2017, mas o 2017 foi o último ano que o time totalmente endividado realmente deu aquela, né? Porque em 2018 o Palmeiras ganhou, 2019 o Flamengo ganhou e por aí vai, todo mundo já sabe como as coisas estão sendo hoje. Os times que... Desculpa o caminhão aqui, tem obra aqui do lado. Olha que corno esse cara do caminhão. Os times que ganham o Campeonato Brasileiro, os times que ganham a Libertadores, os times que ganham
qualquer coisa, são os times que têm dinheiro. São os times que conseguem investir no seu time, né? No time de futebol. Que é o mais importante do clube, é o time de futebol. Tá? Mas tem o vôlei. Desculpa. Vôlei não traz dinheiro pro clube. O que traz dinheiro pro clube é o time de futebol. Só quem consegue investir que consegue fazer isso. E o Corinthians não consegue investir porque tem dívida pra caramba. Todas as nossas negociações têm aquele negócio. Ou o cara veio de graça, ou ele já estava livre no mercado, ou vem por empréstimo, ou... enfim. Não é um mau negócio, tá? Trazer esse tipo de gente assim. Se o cara for bom, vale. Tá? O próprio Igor Cononado tem um salário exorbitante porque ele veio de graça, né? Aí teve que colocar todas as luvas dentro do salário dele e por aí vai. Mas o que eu tô dizendo é, a gente não consegue tirar grandes promessas de times menores, porque sempre vai ter um Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro pra pegar essas carniças. E a gente não vai conseguir. E é esses caras que fazem a diferença. É um Arrascaeta, um De La Cruz, entendeu? É essa galera aí. O time do Botafogo é extremamente bom. O time do Atlético Mineiro, apesar de ter perdido o Flamengo, chegou em final de Copa do Brasil e final de Libertadores. E a última vez que a gente teve um lampejo de poder ganhar alguma coisa foi em 2022. E a gente bateu na trave. Mas se a gente ganhasse, não era porque a gente tinha o time estruturado. Porque Copa dá a liberdade de você poder chegar em finais. A gente não precisa ser o melhor time. A gente só precisa ganhar naquele curto período de tempo. A gente não precisa ser melhor time que o Flamengo para poder passar para a final. A gente só precisava ter feito um gol, no caso ali 2, né? Quando o time dos caras tava com um a menos. A gente não teve essa capacidade. Entendeu? Mesmo os caras sendo melhor, o jogo tava favorável pra gente. E se a gente passasse, não era porque a gente era melhor que os caras. Nem porque tinha o clube mais estruturado. A gente perdeu essa chance de ligar o pisca-alerta lá em 2015, porque a maioria do pessoal que pensa futebol dentro do Corinthians, pensa futebol de 1970, na época que tanto faz, é tudo uma várzea, é tudo uma bagunça, e o futebol é cíclico. O futebol é cíclico? Pode ser. Mas hoje o futebol é cíclico para quem tem dinheiro. Hoje o futebol é cíclico para quem tá estruturado. O futebol não é cíclico para quem tá totalmente lascado. O futebol não é cíclico para quem tem 2 bilhões em dívida. E a gente tem. Pra gente o futebol não é cíclico. Inclusive a gente tá sofrendo na pele o tanto que o futebol não é cíclico pra gente. A gente tá vendo os nossos rivais sendo campeões. Ano passado o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem ganhando bastante coisa. E a gente tá aqui, certo? Existindo, brigando para não cair. Então, a gente perdeu a chance de, lá em 2015, quase 10 anos atrás, parar e falar, vamos organizar isso aqui? Vamos fazer um negócio profissional para que a gente não precise passar... O que eles fizeram? Que aquela galera que gosta muito do Corinthians fez? Aumentou a dívida exponencialmente. Se você sabe que é um gráfico exponencial, você sabe que o negócio é feio de ver, né? Enfim. A gente teve essa chance a gente teve essa chance em 2015 e não a quis aproveitar. Talvez se a gente não tivesse vencido o Campeonato Brasileiro de 2017, talvez a gente tivesse um pouco mais de consciência do que estava acontecendo, mas não só a gente não venceu, como, né, a gente foi empurrando com a barriga, aumentando dívida, subindo, com um presidente falando que tinha que subir dívida mesmo, né, que um time tá devendo 1 bilhão, devia dever 2. Aí, ó. Estamos devendo 2, senhor AS. E tamo bem? Tamo legal? Enfim. Essa foi a chance perdida. Hoje a gente tem que correr atrás. E hoje a gente precisa de dar um jeito de diminuir essas dívidas para que, quando as dívidas estiverem equalizadas,
a gente consiga investir no futebol pesadamente. Para que quando a gente vê alguém se destacando, a gente vá lá e faça competição, faça leilão mesmo. Consiga dar o maior lance num jogador bom. Que a gente não consegue. Valeu? Meu nome é Caio Mendes, você acabou de assistir o canal Sofredor... Desculpa, rolei. Você acabou de assistir o canal Sofredor Corintiano. Deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians!